Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem. Desde o jardim da infância até a pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. E lá na COP eu tive a imensa satisfação de ser aluno dos melhores engenheiros do país, tais como o professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, professor Dirceu Veloso, professor Jacques Medina e Osiac. E de lá para cá, sou professor da Universidade de Brasília por 44 anos e 10 anos na Faculdade de Engenharia IESPLAN. Nesse meio tempo, eu montei uma empresa e sou hoje responsável por perto de 12 mil serviços e contratos. Eu me senti então na obrigação de cristão e de cidadão de devolver toda a experiência que eu tive, prática com o pé na teoria, para aqueles que vão projetar ou executar fundações. Por isso, eu procurei escrever esse livro, começado a ser editado na COP em 1986, de fundações, que procura abranger todos os tipos de fundações. Está dirigido exatamente para os projetistas e os executores de fundações. Nos capítulos 3, 6 e 9, eu apresento passo a passo métodos e exemplos de cálculo de sapata, de estacas de todos os tipos de tubulões por métodos utilizados pelos melhores escritórios de engenharia do Brasil, que são os métodos semi-empíricos e estatísticos, baseados unicamente no tipo do solo, no SPT e algumas comparações já com provas de carga. Muito bem, esse livro é um livro muito grande, de 900 e poucas páginas, e precisa de uma revisão constante. Portanto, normalmente as tiragens já saem esgotadas, mas aqueles que quiserem, basta entrar na nossa lista de espera através do e-mail infrasoloengenharia@gmail.com. Em seguida, na COP, eu publiquei o primeiro livro de sondagens do país, apadrinhado pelo professor Jacques de Medina. Também tem tiragens esgotadas, mas a cada 30, 40 dias tem uma nova tiragem. E da mesma forma, se tiver interessado, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E atendendo uma série de pedidos, eu estou, na medida do possível, escrevendo um livro sobre problemas de edificações, patologia e reforço de fundações e de estruturas. Quero crer que até dezembro de 2017, as primeiras tiragens, os primeiros exemplares estarão disponíveis, que pode ser adquirido pelo mesmo e-mail. Cito e enfatizo 2 capítulos muito importantes nesse livro e nesse livro, que é o capítulo de correlações paramétricas, porque ainda é difícil você ter ensaios triaxiais ou ensaios de laboratório sofisticado para achar parâmetros tipo peso específico, coesão, ângulo de atrito, modo de elasticidade, coeficiente de recalque, coeficiente de empuxo. Por isso, ao longo do tempo, eu venho analisando, hoje, perto mais de 800 pontos, uma correlação desses parâmetros com SPT,
que vai auxiliar muito a quem vai ter que projetar, verificar uma obra ou fazer mesmo, ou executar propriamente dita a obra. Eu só espero, assim procedendo, continuar sendo útil a esse nosso Brasil e a todos os engenheiros que estão nessa área de geotecnia, de fundações, etc. Se alguém de novo precisar, basta mandar uma cartinha ou um e-mail para aquele que eu já disse e na próxima listagem nós acreditamos poder te atender. E da mesma forma estou esperando receber deles sugestões, críticas ou elogios. Muito obrigado. Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida em relação ao exemplo que o senhor acabou de dar aí dos dois tubulões. É o seguinte, de acordo com a norma da mediatriz que o senhor estava explicando, eu teria que reforçar os dois tubulões ou seria só o tubulão onde que estaria indicando a seta? Qual é seu nome? Lucas, Muito bem, Lucas. Basta reforçar aquele lado que a seta indicou. Entendeu? ok. A menos que o outro também, que parece que é bom, você recalca também, reforça também. Mas, em geral, basta recalcar o que está afundando. Entendeu? Ok, ok. Por quê? O recalque diferencial é a diferença de 2 pontos. Um lado do prédio está aqui, outro aqui. Esse aqui afunda 6, esse afunda 3. Esse é o diferencial. Então, Ok, se professor. você travar um, ele afunda mais o outro, ou piora. Melhor seria se o prédio pudesse afundar por igual. Acontece em vários casos, Santos, etc. Às vezes inclinam. Se afundar por igual, a estrutura não quebra, ela só fica mais funda. Anos passados, indo a um congresso de fundações no México, me pediram para ver, eu tinha curiosidade também, ver o laboratório de mecânica dos solos da Escola de Engenharia do México. O pessoal me disse, olha, professor, é ali no térreo funciona o laboratório do México de mecânica do solo. Eu falei, achei muito legal. Se tiver tempo, eu vou mostrar um processo que eles usam para reforçar obras. Voltei lá 20 anos depois. Perguntei, onde é que está o laboratório de mecânica de solos ainda? Então, agora está ali no subsolo. O prédio desceu todo 3 metros iguais. Não trincou tanto, só deu umas trinquinhas e tinha muito afresco, pinturas maravilhosas, porque o recalque diferencial foi pequeno e o pior é o tal distorcional. Já que você já adiantou uma pergunta, Lucas, quem mata hoje é um recalque chamado distorcional, que é o recalque diferencial dividido pelo vão, porque ele leva em conta a flexibilidade relativa da estrutura. Então, eu vou mostrar isso bem amanhã. Você vai ver uma obra, não me fale mais em recalque diferencial. Entendeu? Olha, você vai falar em recalque distorcional, porque ele que é o indicador tumoral mais grave. É ele que diz se vai rachar, se vai cair ou não. Só para você saber, antecipando. Recalque distorcional de 1 centímetro para 800, 8 metros, geralmente não mata obra nenhuma. Recalque distorcional de 1 centímetro para 1,5 m, 2 de vão, quebra a obra, ela cai. Então, nós vamos ter uma tabelinha que vai de novo te orientar a fazer um laudo preciso, seguro e consistente, sem muita firula. Tá bom? Muito bem. Então, você só precisa reforçar o lado que era dito bom, se por acaso esse bom não for tão bom. Entendeu? Em Florianópolis, que eu trabalhei num prédio que está 26 centímetros fora de prumo, tortou 26 centímetros. Os moradores querem o prédio como era, já ganharam na justiça. O vizinho construiu um subsolo, bombeou água, o prédio entortou. Então, só tem um jeito, levantar o prédio. Mas o que eu fiz? Para corrigir uma boa parte do problema, eu reforcei o lado ruim para não continuar afundando.
injetei água e botei pesos. Em vários andares eu fiz piscina, carregando, pressionando o lado bom. Aí ele foi voltando devagar para o lugar. E a sensação mais hilária que eu vi foi que, normalmente, não é o caso agora, nas aulas eu vou falar, o recalque distorcional, o nome dele é porque distorce. As portas saem de esquadro, a janela abre e não fecha. Blindex, então, não bate mais, ele faz assim. É um sintoma de que você está com um câncer inicial, que pode vir a ser grave. Então, quando eu reforcei o lado ruim e amoleci o bom, ele foi voltando para o lugar. A porta de blindex, que não fechava mais, passou a fechar. O elevador, que não subia mais porque travava no meio do caminho, etc., tem uma sequência que eu vou mostrar amanhã. Então, meu prezado amigo, a gente reforça o ruim, só reforça o bom se precisar. O ideal era deixar os dois reforçar por igual. Não tinha diferencial e nem distorcional. Se tiver uma chance, alguém me pediu aqui pelo chat, com prazer, eu devo falar um pouco sobre os recalques de Santos. Mas o que eu quero antecipar é o seguinte: se você for visitar Santos, vai para longe, vai lá na beira do mar. Você vai assustar, os prédios são todos tortos. Um assim, outro assim, um assim, outro assim. Por que, Lucas, que eles ainda não caíram? Enquanto isso, aceitam um chá de... nem sei do que é, um veneno. É hortelã. Lucas, Oi. por que se recalcaram tanto eles não caíram? Já Porque caíram, o, né? di- porque o distorcional não foi tão grande, tão elevado? Parabéns, é isso daí. Teve um diferencial grande, mas dividido pelos vãos distorcionais não foram grandes. Entendeu? Ok. Vamos ver se prestou atenção. Qual é o recalque distorcional? Amanhã eu vou falar bem sobre isso, porque isso é fundamental, igual a regra da mediatriz. Qual é o recalque distorcional que um prédio suporta? Em geral, uma ponte, um túnel, uma barragem. 1 para para 800? 1 para 800? 1 centímetro em 800 centímetros de viga, ela nem sente. Em geral, derruba com quanto? 1 para 1,5 metro. Professor, 1 para 150, 200. 250? Muito bem. O grande azar é que a gente chega na obra e não sabe quanto é que ela afundou já. Você entendeu? Faz a obra, ela vai afundando, me chama 10 anos depois. Existem umas técnicas que a gente estima quanto ela pode já ter recalcado, tá bom? Ok. Tinha mais uma Ô, pergunta que eu gostaria professor, de responder, não estou me lembrando agora. professor, Oi. aproveitar o gancho aí da pergunta, porque assim, como eu não tenho nenhuma experiência assim em obra, o senhor falou a respeito de bater o nível na obra. Na prática, o que seria isso aí? Como que eu poderia cobrar do meu mestre de obra? Porque assim, eu não tenho essa experiência, né? Como é que seria? O senhor poderia detalhar mais aí na prática? Como que eu Posso sim. pegaria e cobraria do meu mestre de obra para poder... Você que ainda não tem prática, você já bateu nível em alguma obra com mangueira alguma vez? Sim, já acompanhei. Então, aproveite e trabalhe. É simples demais, né? No nível mangueira, teoria dos vasos comunicantes. Muito simples, muito preciso. Eu uso, em vez de água, óleo diesel. E não deixo parte da mangueira no sol por causa da variação térmica, a água pode mexer. Se mexe, eu perco o referencial do nível. Também não deixo bolha de ar, é bom você ter prática para isso, sabe? Como é que se enche a mangueirinha de nível? Põe água, pode ser pela torneira, ela vai estar cheia de bolha. Depois põe uma lata mais alta de água e faz sucção até a última bolha sair, porque a bolha de ar comprime e ela pode alterar o nível. E sai riscando no pilar, Lucas, o nível. Ok. Daí 1 mês, 2 meses, você vai lá e bate e fala, puxa, aquele pilar está afundando. Entendeu? Ou esse Entendi. ponto está afundando. Geralmente a gente até pede o vizinho, se a casa dele não estiver afundando, fala, eu quero fazer uma marquinha na sua casa aqui. Bate com referência, ou um poste.
A árvore não, porque a árvore cresce. Aí você faz o nível em relação ao poste. Puxa, esse ponto aqui está afundando. Se acelerar muito, chegar a uma velocidade próxima de 100 ou 200 microns por dia, ou seja, 1 milésimo de milímetro por dia, é mau sinal. Isso é por mês, né? Coisa muito lenta. Vide Torre de Pisa. Tá bom? Ok. Amanhã a Ok, gente obrigado, fala mais professor. sobre isso aí. É fundamental esse conhecimento, Lucas. Ok. É fundamental fazer um laudo de uma obra ou analisar a sua própria obra. Sem isso, você está mal. Ok. A outra, tinha uma outra que eu queria responder. Tem várias. Ah, sim, sobre a visita. Mu- Amanhã, todo o tema é para amanhã, né? Não é para segunda-feira que vem. Em face dos problemas gratuitos que não precisavam ter acontecido por falta de inspeção, estão acontecendo, alguns governadores estão criando leis distritais ou municipais que obrigam, num certo período de tempo, fazer o ensaio. O viaduto de Brasília e o de São Paulo tinha mais de 40 anos que nunca foi vistoriado. E o de Brasília eu avisei várias vezes, eu via a água correndo com cor de ferrugem. Falei, olha, está infiltrando pela junta, tem que corrigir logo que esse viaduto vai cair. Depois o TCU foi lá, condenou 10, mas não tomaram providência nenhuma. Por sorte, só esmagaram 5 ou 6 carros. Não morreu ninguém. Então, nós vamos fazer uma visita. Bom, eu amanhã vou vasculhar para ver se eu sei que o Espírito Santo já tem uma lei, eu sei que o Ceará está na frente disso, talvez Belo Horizonte, e agora Brasília vai entrar também com essa obrigatoriedade. O que eu estou querendo dizer, Lucas, é que se você ainda não trabalha, você vai ter serviço demais como perito. Vão ser Maravilha, obrigatórios hein? várias obras. Aqui eu sei que para obras especiais, governamentais, com mais de 5, 6 andares, é obrigado a fazer uma inspeção. Tá bom? Com Ok. relação à visita técnica, ela vai ser filmada. Vou explicar passo a passo no que eu fiz nas 150 lajes, todas elas bichadas, todas com problema de filtração, corrosão, etc. O Na Alisson, eu não verdade, sei tudo, eu só sou semideus, eu brinco, né? Não sou Deus ainda, então, mas essa é muito importante. o professor, Alisson, eu tinha uma pergunta Adson, sobre. Tá dando para ouvir? pois não, Luiz? Eu tinha uma pergunta, professor, sobre um método complementar que o pessoal usa para redução das deformações. Aonde? Nas fundações, num Na, aterro, na- na rodovia, num túnel, numa barragem. Oi? Reduzir as deformações Na verdade, era sobre o aonde? Seja mais inicial, explícito, por gentileza. Detalhe a mais. era O que sobre você o gostaria assunto, de saber? É um prazer responder. era sobre o assunto inicial quanto às deformações relativas às dilatações térmicas nos Ah, sim. edifícios que as Bom, o que eu pessoas. posso fazer para evitar isso? Fazer junta de dilatação na medida certa. Eu ia te Lembra, ela é perguntar, proporcionar massa de concreto. A dilatação é da massa, entendeu? Existem várias formas de você aproximar e ver a massa. Tem os coeficientes de dilatações. Na própria norma, ela agora já não diz mais, mas tinha. Você pode calcular, livros técnicos todos têm. Calcula o quadro de dilatação térmica em função da variação térmica da sua cidade, da ventilação e do período, entendeu? Aí você sim, pode calcular qual é a abertura da junta de dilatação que você pode ter para ela acomodar as dilatações sem quebrar a estrutura. eu queria saber o que você Bom, acha daquela medida que as pessoas fazem de colocar algum material flexível entre a viga e a laje de cobertura, ou seja, não engastar a laje, colocar ela apoiada com algum material flexível, como o próprio neoprene, que é tipo usado em ponte, o neoprene, ou um muito isopor bem. que seja, Onde é que para você mora? reduzir essas Qual deformações. estado? Deu Você para ouvir? mora num local muito quente? Moro na Bahia. Até a pimenta lá é quente. Exatamente. Muito bem.
saiba você, aqui no prédio do IBDF, no Brasília tem uma variação sazonal muito brusca, quente e seca. Quente e chuva, fria e seca. A laje de cobertura andou 15 centímetros. Então, nos dias de calor ela foi andando, mas não fez o que você falou. Não colocou uma junta de neoprene, isopor não. Isopor não aguenta. Então ela vinha e não voltava, por causa do atrito entre a laje e a viga. Então eu fui medir, deu espaço assim de uma lapiseira, ela andou visivelmente, ela escorregou visivelmente. Ela saiu do lugar. Na visita técnica que a gente vai fazer, tem uma laje apoiada numa cortina que tem a mesma situação. A recomendação é levantar com macaco hidráulico e colocar uma chapa de aço inoxidável ou esse material chama neoprene, ele é igual a nossa ponte. Ele anda para lá e para cá sem romper, entendeu? Então, na visita técnica, se a pandemia me deixar ir presencialmente, eu estou aqui morrendo de medo da equipe, mas iremos presencialmente e vou filmar passo a passo para quem está fora. Tá bom? Ótimo. Eu sou fator de... Eu já era um camarada de risco, porque voei asa delta, sou mergulhador, disse em 12 mil tubarões. Agora, com corona, então, piorou. E vou tomar a minha primeira vacina amanhã, que é a AstraZeneca. Recomendo a todo mundo tomar vacina. Eu sou um cientista, sou um pesquisador. Mesmo que não tenha 100% de eficiência, como não vai ter, coloque junta de neoprene no seu corpo, tá bom? Beleza. Então, continuando. Perguntou sobre os tubulões. Ainda tem mais uma pergunta. Só pergunta difícil. Adson. Quando você coloca qualquer coisa sobre outra coisa sólida do universo conhecido, gera aqui dentro um bulbo de pressões. Essas pressões não é igualzinho. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ele não funciona de tal forma que sai uma rolha lá no Japão. Aqui tem um bulbo de pressões embaixo da sua fundação. Muito bem. Lembre-se de uma coisa. No universo conhecido de materiais, não existe força. O solo, o concreto, não vê força. Vê pressão. Adson, qual é a equação que veio antes do Newton, lá em 1600, que liga força à pressão? Qual é a equação? Ele está sem microfone? Alguém responde pelo Adson. Qual é a fórmula fundamental da engenharia? Tensão é igual força sobre a área. Aí não vale porque é meu filho. Eu já tinha programado, falou, vou fazer essa pergunta, decore. Igual essas entrevistas desses políticos ladrões, ele já sabe toda a resposta. Muito bem. A equação fundamental é força é igual a pressão vezes área. Qual a diferença de força em termos de unidade de área? Alguém? A força vai estar em kilonewtons. Muito bem. E a pressão? A pressão vai ser kilonewtons por centímetro quadrado. Área. Muito bem. Então, força não tem área. Pressão tem área. Tonelada por metro quadrado. Grama por centímetro quadrado. Quilonewton por metro quadrado. Não existe nada, nenhuma agulha na natureza que não tenha área. Por mais pontuda e fina que ela seja, ela tem uma área. Então, na realidade, aquilo é uma pressão. Eu não sei, mas eu acho que no universo conhecido, só atração gravitacional, coisa assim, que é força, ou atração magnética. Aliás, o Einstein disse que não existe força de gravidade, então, babau. Mas na construção o que interessa é pressão.
Então, quando eu coloco uma sapata, uma estaca, um tubulão no chão, embaixo dele um radier, quem segura ele é uma pressão que o solo recebe. Fiz um tubulão meio torto aqui, mas tudo bem. Então, Adson, se eu tenho a força que vem do pilar, finalidade não é força, é pressão. Parece que é uma força, mas é pressão. Em geral, no nosso concreto, as nossas obras, quanto vale essa pressão? Nas obras, quanto é que vale a pressão? 250, 300 Isso, 150 ou quilos. 200 quilos por centímetro quadrado, ou 15 MPa ou 20 MPa. Então, essa força que está aqui, na realidade, é uma pressão que divide pela área da força, multiplica pela área da força. Ela passa para a base dos tubulões, das sapatas, dos radiers, da estaca, etc. Ela passa para o solo. Bilhões de pressões em todas as direções. Existe um grupo que eu posso, ficticiamente, criar um bulbo. Tem pressões aqui fora, mas essa pressão que está fora é desprezível. Existe no jargão popular que quando essa pressão no solo chega a ser, nesse bulbo, chega a ser menor que 1/10 da pressão que coloca na base da sapata, você pode desprezar, mas na realidade isso não é verdade. Ela é 1/10 da pressão que vem também com o peso do solo, entenderam? Muito bem. O solo resiste a uma certa pressão, geralmente 1 ou 2 quilos por centímetro quadrado, 0,1 ou 0,2 MPa. Se algum ponto do solo essa pressão for maior do que a capacidade admissível do solo, que é 0,1 ou 0,2 ou 0,5 MPa, o que vai acontecer? Vai romper. Vai romper o solo, ele vai afundar. Vou repetir. Todo solo resiste a alguma coisa. Tem uma tal sondagem que eu vou ter que falar amanhã. Quando o SPT é 20, 25, ele é muito bom, ele resiste bastante. 4, 5 quilos por centímetro quadrado, meio MPa. Então, quando você aplica uma pressão no solo, ele resiste. Ou não, ele tem uma resistência própria. Se a pressão que tiver aqui for maior do que o solo resiste, ele vai romper. Se for menor e tiver um solo muito mole com água, ele vai recalcar com o tempo. Santos, México, etc. Se alguém vier construir um outro tubulão próximo, como já me perguntaram aí, que é a razão da pergunta, vai haver uma superposição de pressão. Ora, se aqui esse tubulão ou essa sapata coloca 1 quilo por centímetro quadrado e o prédio ficou em pé. E se esse daqui também colocar 1 centímetro quadrado, nessa zona aqui, olha, eu vou ter 2 quilos por centímetro quadrado. Então, a superposição dessas pressões são nocivas, vide Santos. Para aguentar essa superposição, eu teria que ter uma camada de solo muito bom. Lá tem 5, 6 metros de areia compacta, onde todo mundo botou os prédios, mas debaixo lama. Eles não aguentaram essa pressão. Coloca 5 pessoas num recipiente de 3x3x3, 9 metros cúbicos, vai haver uma poluição. Se você colocar mais 5 pessoas, você vai ter falta de nitrogênio e oxigênio. Entendeu? Porque superpõe. Então, por isso, Adson, a superposição é nociva. Quando não rompe o solo, ou seja, infarto, ele adensa devagar, ele vai perdendo água, como é toda a obra litorânea.
Recife e tal, vive tendo esse problema. Porque ele pressiona, a água espirra de dentro do solo como se fosse uma esponja molhada. Ele assenta. Chama-se recalque por adensamento. O recalque na engenharia é tão ruim quanto o recalque psicológico, dá um problemão, entendeu? E um recalque na engenharia acaba dando um recalque psicológico também nas pessoas, que é um problema sério. Muito bem, então continuamos a nossa aula. Depois a gente, olha, mas eu estou à disposição. Aqui eu elenquei o que meus amigos pesquisadores anotaram, o que eu anotei nas minhas obras. Quais são as principais causas? O slide está na tela de todo mundo, né? A execução só, às vezes, não derruba o prédio, não. Mas se o cálculo estiver no limite da ferragem, ele vai cair. Eu morro de medo. Eu acho que só o erro de execução, ou de cálculo, ou de projeto, eu já fico com medo da obra vir a ruir. O segundo, lá, material de baixa qualidade. Por que esse problema é tão evidente e causa tanto problema? Porque hoje prevalece mais o preço. Quando você vai fazer uma obra numa licitação, é o menor preço que vinga. E o menor preço significa dizer material de pior qualidade. Terceiro item. Esse é gritante. Falta de manutenção corriqueira. Isso vai virar uma moda no Brasil. Falta de manutenção derrubou as maiores obras que eu já vi, ouvi falar, até casinha popular. E minha casa, minha vida, às vezes cai por falta de uma supervisãozinha, sabe? Foi mal feita. O ano que vem eu volto lá, está toda encharcada. Corrosão, essa é a rainha, 38%. Eu acho que é mais do que 38%. Bom, muito bem. Por que uma barra de aço enferruja e desaba? Porque a água em si é inofensiva. O azar é que ela traz oxigênio. E quem gosta de comer oxigênio, o que o oxigênio se alimenta é do aço. Então, se eu deixo entrar água, o gás carbônico, sulfatos e cloretos que está na atmosfera aí, ela vai corroer o aço. O aço funciona como uma pilha. Amanhã eu trago uma pilha. A pilha tem a casca de metal, que é negativa. Temos um pino central, que é o pininho positivo. Tem positivo e negativo. Então, aqui, se tiver umidade, vem o oxigênio e faz o elétron andar daqui para cá. Desculpa, melhor daqui para cá. Da onde sai o elétron, ele come o ferro, porque eu estou tirando moléculas de ferro para cá. Onde ele deposita, ele engrossa. Onde ele engrossa, ele joga o concreto para fora. São toneladas de força, ele expande. E aqui ele rompe a barra, porque vai comendo na caixa. Só para você que está me ouvindo aí, como é que o pessoal faz cromagem de material zinca ou folhear ouro, um brinco? Ele coloca o brinco numa solução de água e coloca uma barra de ouro no lado de cá. Faz passar uma corrente elétrica. Então, o elétron tira o ouro e vai para o brinco. Tira o ouro e vai para o brinco, até cobrir o brinco inteiro e a barra de ouro, com o tempo, vai diminuindo. Muito bem. A norma antiga de concreto diz o seguinte, olha, coisa de subdesenvolvido. Você não pode deixar uma barra de aço sem proteção. Vocês vão ver isso muito na visita técnica. Tem que ter pelo menos 1 centímetro de concreto para proteger a barra de aço, para não entrar gás carbônico, não entrar cloretos nem sulfatos. Só que 1 centímetro é coisa de tupiniquim, é muito pouco. Hoje a norma pede pelo menos 2,5. Entendeu? Aí tem um fator que a cura do concreto é muito importante. Se a peça vai ficar enterrada no solo, o solo é ácido. Ele vai fazer circular o elétrico e vai comer o ferro. Então, é 5 centímetros. Então, ferragem de estacas, tubulões, sapatas, 5 centímetros de concreto de cobrimento. Tá bom?
Então, pequeno cobrimento, pega uma obra velha, você entra na laje, você chega a ver desenhado na laje a ferragem, que oxidou. Concreto ruim, não preciso nem falar. Armação deficitária, não tem que se discutir. Sobrecarga. Eu acho que foi o Watson que falou que ainda não está na prática da engenharia. Lucas, quando eu vou calcular uma laje, existem normas, etc., que me diz, olha, nessa laje você pode pôr 10 pessoas em cima dela, que ela é obrigada a resistir. Entendeu? Ok. Em geral, se for quarto, etc., escritório, 150 quilos por metro quadrado. 150 quilos por metro, 2 pessoas. Se for cozinha, banheiro, 200, etc, etc, etc. Se for uma laje para suportar lingotes de ouro, como eu fui contratado para fazer um teste nas lajes da Casa da Moeda, lá no Rio de Janeiro, que ia empilhar lingotes de ouro. Então, ia ser muito pesado. Eles estavam com medo de desabar, e esse lingote de ouro tinha desde plaquinha pequena de 10 gramas até 1 quilo. Você imaginou na Avenida Rio Branco, se desaba um prédio da Casa da Moeda, o que tem de ladrão lá, eles nunca mais vai recuperar um pedacinho de ouro. Agora, quem rouba esse ouro nosso são ladrões ricos, tá certo? É demais. Dentre as principais causas das manifestações, podemos dizer sobre as causas das solicitações externas, como, por exemplo, causadas por operação de sacanagem. Passa para mim, por favor, o slide. Monique, esse é um assunto que gera muita ação judicial. OPI número 5. Advogados. No final desse livro meu, vai ter as OPIs e os manuais técnicos, passo a passo. Então, como eu tinha falado inicialmente, eu estou devendo já há uns 3 anos um livro de patologia. O primeiro capítulo, que é esse de hoje, que é por que as edificações desabam, já está todo rascunhado. Se você quiser me dar o prazer da parceria, eu te mando o rascunhão, você leia. Lembra que eu não deixo nada escondido em uma armadilha. Leu, não entendeu de primeira, de crânio está mal. Coloque em vermelho o que você acha que deve ser tirado, coloque em azul o que você está sugerindo e amarelo para chamar atenção. Se me mandar de volta o primeiro capítulo com as observações, eu te mando o segundo capítulo. Entenderam? Então, eu espero chegar no final. Não vai dar tempo, porque muita coisa eu tenho. Todo dia um problema para resolver. Muitas obras dando problema. As obras estão ficando velhas. Brasília já não é adolescente mais, já é uma senhora de 60 anos. Então, tem que fazer check-up. Entenderam? Muito bem. Então, a OPI número 4 ou 5 que eu falei? 4, né? 5. Advogados, letra maiúscula. Agora o texto. Nunca contrate advogados. Ponto. Se o problema for seu, conserta logo. Uma ação judicial é muito ruim sobre todos os aspectos. O problema é seu, vai lá e conserta, dá muito menos trabalho. Já teve gente que para consertar uma obra que tanta coisa ruim chama custo pós-obra, que acabou tendo um infarto. Eram 2 milhões de reais para consertar o que tinha que consertar, ele desistiu. E na justiça, quem ganha dinheiro mesmo, desculpa, são os advogados. Fica brigando, atiçando um e outro, etc. Não vale a pena. É lógico que num caso especial, precisa. Nesse caso em particular de Florianópolis, que a construtora honrou todo o prejuízo do vizinho que ele fez entortar, inclusive, prédio inteiro 12 andares ficou por conta deles 3 anos em hotéis,
e acabar perdendo na causa que vai querer agora consertar o prédio. E eu avisava, olha, conserta logo, não contrata advogado. Então, advogado aqui empurrou 3 anos, pessoal em hotel, o prédio caiu de preço, uma série de problemas, tá bom? Lógico, se você tiver que chegar na posição de litígio, que eu não recomendo, avisa para quem de direito, fala, olha, você está com um problema aqui, por favor, consertar. Faz isso umas 3 vezes. Na terceira, você manda com aviso extrajudicial, para a pessoa saber que se não consertar, você vai entrar na justiça, que é a pior coisa que tem. Portanto, meus prezados engenheiros, você está com toda a razão, mas não contrate advogado, porque senão ele é que vai ganhar dinheiro, vai dar um aborrecimento. Em último caso, sim, desculpa os advogados, eles são necessários. Tá bom? Próximo problema, que está alinhavado aqui. Opa, está no slide, desculpa. Recalques. Esse é câncer, já falei demais. É um matador. Ausência de sondagem. Sondagem ruim ou curta? Pessoal, é obrigatório, agora é lei. Até casinha de 200 metros quadrados, você tem que fazer 2 furinhos de sondagem para saber onde é que está o terreno bom, onde tem terreno problemático. Pelo menos 2 furos. Meu prezado engenheiro, se você for responsável técnico, se não fizer sondagem, você pode ser, não, com certeza, você vai ser condenado. Lembra daquela OPI, que se você não tem experiência, não vai ser juiz nem nada? Agora, como na obra 2 mais 2 não é 4, eu sempre recomendo, em caso de dúvida, pro réu. Quem que é o réu? O outro engenheiro que está sofrendo lá. Então, não vai pensar que ele faz milagre, não. Mas, muito bem. Agora, fazer uma obra sem fazer controle de concreto, para saber se o concreto está bom. E o concreto da concreteira não tem fé pública, porque ele que fez o concreto, então ele não pode ser o fiscal. Terceiro, se não fizer a sondagem, você está mal. Para que serve a sondagem? Nesse prédio aqui, por exemplo, eu tinha que fazer uns furos para saber o que tinha debaixo. Aonde está o terreno bom e aonde está o terreno bom confiável. Só a sondagem que faz isso. E sondagem curta, que vem parou aqui porque o terreno é muito duro, a gente fura, mas às vezes o terreno é muito duro. Se a sondagem parou aqui, não adianta nada. O que tem debaixo desse terreno? Ninguém sabe. Às vezes tem lama, tem turfa, etc. Então, desconfia quando você vai fazer uma perícia ou vai fazer um diagnóstico para você mesmo. Tem sondagem a obra? Qual a profundidade? Ela bateu numa pedra e parou dizendo que era uma rocha? Desculpa. Então, cuidado com... Vai ter um capítulo importante sobre sondagem. Outro item que de vez em quando dá problema. Desculpa. Rebaixamento do nível d'água. Então, às vezes, você tem água assim, 2, 3 metros de profundidade e quer fazer fundação ou escavar o subsolo vizinho. Então, você coloca uma bomba e começa a puxar água, começa a sugar a água, tirar água. O solo é composto de matéria sólida e, eventualmente, ar ou água. A água, se não deixar ela sair, ela suporta uma boa pressão. A água não deforma. A água é muito resistente. Ela é líquida, ela não tem forma, mas ela não deforma. Então, começa a puxar água, as partículas começam a se aproximar como se fosse uma esponja molhada. Chama-se adensamento. Tirou a água, a esponja vai descendo. E o que tem acontecido? Derruba o vizinho. Cria um problemão que tira o suporte do prédio do vizinho. Eu cito um caso genial em Camboriú. Tem um grande construtor que faz prédios lá, aqueles, todo mundo morre de medo, 60 andares, inclusive oscila. Tinha um que oscilava tanto que a piscina lá de cima derramava, não tinha jeito, tiveram que
Lá no Japão e no Chile, eles põem uma massa de contrapeso com sensores. Lá é terremoto. Quando vem um terremoto a 100 metros de distância, igual o navio. O navio tem motores horizontais, o sensor avisa. Corre que vem terremoto, então ele balança o pesão para contrabalançar o empurro lá, certo? Muito bem. Tinha um prédio de muito bom acabamento que vivia feliz em Camboriú, de 12 andares. O lençol freático lá é quase nível do mar, 1 metro. Aí um grande empreiteiro resolveu fazer um prédio de 30 andares, vizinho àquele prédio. Para fazer as estacas e o subsolo, ele começou a bombear a água que veio tirando água suja. Alguém me disse, o que significa dizer água suja? O que está vindo na água? Pode ser esgoto, né? Acarreamento de solos finos. Carreamento de solo Ferrugem? esgoto também. Mas pode ser carreamento de solo fino. Então, quando Carregamento de material. Você que está fazendo um curso de patologia excelente, patrocinado pelo Senge. Quando você for fazer um rebaixamento, vê o efluente, ou seja, a água que está saindo. Se a água está saindo suja, que sujeira é essa? Sem falar no esgoto. É barro, é argila, solo fino. É sinal de que você está tirando o solo de sustentação do prédio. Entendeu? Então, o prédio vizinho vai perdendo sustentação, começa a rachar, trincar, etc., quebrar vidro, abrir porta e tal, e rompe. Entendeu agora? Então, um efluente de barragem, tipo Brumadinho, tipo barragem do Paranoá em Brasília. De vez em quando, a Caesb, eu já fui fazer isso para a Caesb. Verifica a água que está passando da água, a barragem nunca veda tudo. Se tiver vindo água suja, sai de perto, porque tem um certo limite, sabe? A gente faz uma biquinha na barragem que está escorrendo a água, fica uma cachoeirinha, vai lá com um copo de vidro ou próprio, tira a água e deixa decantar. E vê quantos centímetros de terra ficou lá. Muito bem. Já estamos em cima do horário, né? A aula está muito boa. Tem mais uma pergunta ainda? Que eu preciso responder? Está ótimo. Professor, tenho só uma dúvida. A pergunta já acontece no meio do caminho. Professor bom não gera dúvida. Não, mas pelo amor de Deus. Pois não. Só surgiu uma dúvida aqui, professor. No caso de um solo com uma quantidade muito grande de ferro, a oxidação na fundação ela vai se dar de forma mais rápida? Muito boa pergunta. E quem é? Heitor. Heitor, é o seguinte. Por que os solos do Centro-Oeste, algum de São Paulo, chamado Terra Roxa, etc., é vermelho? Pela presença de ferro no solo. Muito bem. Na formação mineralógica do solo, eu tenho 4 átomos de sílica, essa sílica que se usa para computador e tal, e um núcleo, a sílica negativa. É como se eu empilhasse 4 bolinhas de sinuca. Sílica negativa. Forma um tetraedro de sílica. Só que para juntar isso, eu preciso de uma positiva para fazer um ímã, né, e segurar. Normalmente tem vários elementos. O mais importante no mundo conhecido é o ferro, que é uma molécula de ferro. O ferro é altamente positivo, Fe2. Então ele funciona como um ímã. Aí vem para o outro até formar um torrãozinho. Isso aqui é microscópico, é nível subatômico. Muito bem, então o nosso solo é vermelho. Ou quando tem alumínio no lugar de ferro, ele é amarelo. Quando combina os dois, dá um solo ruim, desaba muito, que ele é cor de rosa. Cuidado. O ferro vermelho, dessa região do país, que é o ferro tropical, chamado laterítico, ele é ácido.
Sólido ácido, come toda a ferragem rapidinho. Alguém sabe me dizer qual é a pH de um material neutro? pH? 7,5. Muito bem. Entre 7 a 7,5. Para baixo de 7, ele é ácido. O solo de Brasília é 4,3. Então, ele é muito ácido. Ele vai acabar com a ferragem. Acima de 7,3, ele é alcalino, que é bom. Entendeu? OPI número 6, para encerrar. Eu estou vazando já meu tempo, mas está muito interessante. OPI número 6. O pH antes. OPI número 6. Acidez de um concreto. Um bom concreto deve ser pouco ácido, ou seja, alcalino, também conhecido como passivado. Ele é de paz. pH no entorno de 9, 10, 8, 12, ideal. Muito alcalino. Ele protege o concreto. Então, quando você for à sua obra e quer saber se o seu concreto é perigoso, agora sim, compra fenolftaleína. Professor? Aplica no concreto. Não deixa cair no olho nem nada. Aliás, se for o reitor meu estagiário, ele passou mal. Ele teve um piriri porque, sem querer, espirrou na boca dele. Aplicou no concreto. Se colorir, o concreto está bom, alcalino. Se não pintar, deixar o concreto transparente, pode tirar que tem maçã podre nesse saco. Ou seja, tem que tirar até a parte que o concreto seja ácido. Senão você vai ter uma vida muito curta. Então, concreto bom é pH acima de 8. Ele é um concreto passivo, não é despassivado e nem carbonatado, porque o gás carbônico de garagens e tal atua no concreto, transformando o concreto em um concreto ácido. Regiões onde a atmosfera tem cloretos e fosfatos, etc., são perigosas. Você tem que ter um cobrimento, um concreto especial, entendeu? Muito bem. Eu ainda tenho mais pelo menos um minuto. Jefferson, pode fazer sua dúvida. Professor, referente à questão da oxidação em estacas, o cobrimento até 5 centímetros em virtude disso, né, da oxidação da armadura, eu vi vários estudos que diz que no solo é baixíssima a questão do oxigênio, né? E tanto que estacas metálicas antigamente se utilizava até um ferro de sacrifício, que falava, um aço de sacrifício, né? E hoje já que está bastante desuso por ter os estudos que mostram hoje, oxida muito pouco até as estacas metálicas cravadas no solo. Eu não sei assim a sua consideração sobre isso, professor. Se é tão muito alto bem, mesmo. Jefferson. É normal até hoje entregar para o ferro, para o oxigênio e o ferrugem, 1/16 avos da área de estaca, de aço. Entendeu? Você tem o perfil, você fala o seguinte, olha, a duração desse perfil média deve ser 100 anos. Uma obra hoje tem que ter uma vida média de 23, mínimo de 20 e o ideal máximo, não tem máximo, mas o ideal é 70. Então, os cálculos feitos, e hoje a gente faz ensaio de potencial de corrosão, é entregar 1/16 avos da área de aço para o ferrugem. Ou, como você bem disse, eu coloco peças, foi bom, eu posso trazer, eu tenho aqui, peças de zinco. O zinco é excelente, ele atrai todo ferrugem, gosta de comer o zinco. Tanto é que, se der uma olhada em casco de navio, ele tem placas de zinco soldadas nele para ele
o ferrugem, preferia almoçar o zinco do que jantar o aço, entendeu? Tanto é que o fiscal portuário examina quanto de zinco ainda tem soldado, senão ele tem que mandar botar novas pastilhas. Pode fazer isso. Mas depende, viu, Jefferson? Por exemplo, terra vermelha, solo laterítico do Brasil, se você não deixar o cobrimento ou não proteger o perfil, você vai ficar sem esse perfil rapidinho. Porque esses solos lateríticos argilosos, metaestáveis, etc., têm pH baixo, ácido, e não tem quem resiste ao ácido, né? Vai perder toda a sua estaca. Mas isso vai levar mais de 100 anos. Um outro tipo de solo não deixa entrar muita água, não deixa levar oxigênio, como você mesmo falou. Então, a corrosão é menor. Mas tem até uma proteção que eu posso deixar corrente elétrica passando. Então, a corrente elétrica que faz o elétron com o meu ácido aqui tirar e pôr ali, eu faço o inverso. Ele neutraliza essa corrente. Ou põe uma tela em volta, uma tela também eletrificada em volta de tubarões que fica dentro d'água e tal, etc. É um assunto bem interessante e complexo. Mas, em geral, olha, mesmo nas regiões de solo, chama terra roxa e tal, os solos vermelhos lateríticos, a fiscal está me avisando que meu tempo já era. Não vai te dar muito problema sério, não. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu posso complementar essa posição do Jefferson sobre essa taxa de sacrifício? Claro. O estudo da Gerdau, a Gerdau vem divulgando muito a execução de fundações e contenções com perfil metálico. E sempre teve essa preocupação na cravação de execução de estacas metálicas, a perda de seção, né, o processo de oxidação. Então, na própria tabela da Gerdau, eles utilizam como uma referência esse sacrifício de 1 milímetro, que eu acho que o Jefferson citou. E alguns estudos da Gerdau já até fizeram algumas exumações de estacas cravadas há 40, 50 anos e observaram uma reduzida perda da seção. Mas isso é uma coisa bem empírica, né, estudada em alguns casos. Então, se utiliza essa perda de seção, e teve até um recálculo novo da tabela da Gerdau, aumentou a capacidade de carga das estacas, exatamente devido à característica da utilização de uma maior seção com essa redução de oxidação. É isso. E aquela colocação que você colocou, normalmente quando você utiliza estacas é devido à existência de lençol freático. Então, isso é a presença da água. Então, reduz bastante a questão de oxigenação. O ponto crítico seria na parte superior, onde você não está com a estaca imersa à água. Aí você teria a estaca mais exposta, né? A questão do óxido, do oxigênio e maior degradação devido à oxidação. Mas o estudo vem mostrando com os anos uma baixa oxidação, uma baixa corrosão e uma redução dessa área de sacrifício. E a Gerdau, por segurança, vem utilizando 1 milímetro como uma padronização em todos os estados, como ela faz uma área comercial de norte a sul, para que você possa fazer uma abrangência de todo tipo de solo do Brasil. Solos mais com maior pH e solos com menor pH. Então, atende todas as questões, né, geotécnicas aí. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Jeff? Sua preocupação, não era isso? Isso, Júnior. Foi até essa planilha Gerdau que eu li, e até o SEB europeu também comenta que é quase desprezível a oxidação. Eu acho bem interessante esse assunto. Obrigado. É muito bom, que isso melhora a capacidade de carga. Como o doutor de Cran Júnior falou, na zona entre secura e molhagem é mais crítica ainda, até para o concreto. Mas até usa um aço chamado aço Cortem, que quando ele sai da fábrica, ele sofre um processo de aquecimento, ele cria uma película de ferrugem lá na fábrica, tão fechada que não passa oxigênio. Então, existem vários artifícios, mas tomara que o CEB, como o Jefferson citou, libera a gente de estar gastando mais aço do que devia. Inclusive, eu compro perfil metálico de trilho,
tem boa resistência à corrosão. Eu posso cravar perfil metálico comumente. Mas, em tese, isso é um excelente tema para quem mora, principalmente em zona litorânea. É bom tomar um certo cuidado por causa do sol, do sal e dos cloretos e dos sulfatos que vem no solo. O melhor mesmo é proteger. Se bem que a vida útil, como o Jefferson e o Dicran falou, Dicran é meu filho. Se ele não tivesse acertado essa resposta, ele ia perder a mesada dessa semana. E não esqueça que aqui nesse curso é proibido ficar calado. Tá bom? Pode chutar que a gente discute. Tá bom? Ninguém aqui é dono da verdade. Tá bom? Muito obrigado.